Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Laços de Esperança e dessa vez a história é surpreendente. A gente vai contar a história hoje do Lucas, tá aqui com a mãe dele, com a Adriana. A gente quer muito saber todos os detalhes da história. Detectado com autismo aos 30 anos que ele tem hoje, já superou, já tem uma história maravilhosa para contar pra gente, e com certeza vai te inspirar a ver que qualquer diagnóstico não precisa trazer medo com ele, mas sim muita superação, muita garra, muita força e apoio da família, que é isso que a gente vai ver aqui hoje. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada, podcast, o podcast Laços de Esperança. obrigada. Adriana, você foi mãe muito jovem, Sim, né? sim. Aos 19 anos, em uma gravidez difícil e sem a presença do genitor, do Lucas. Como foi viver o início da maternidade com tantos desafios emocionais? Então, eu confesso que foi muito difícil. Foi barra, né? Porque eu era muito jovem, né? Inexperiente ainda. E o que me sustentou foi o Senhor, né? Mesmo eu ainda não sendo evangélica na época, mas eu sempre tive muita fé em Deus, né? Meus pais sempre me passaram isso. Mas foi bem complicado, porque no início eu tive que esconder a gravidez, né, escondi durante 5 meses. Como eu era Uau! muito magrinha, não aparecia, né. Começou a aparecer mesmo aos 5 meses, aí foi alguns familiares, né, contar para o meu pai, porque meu pai era uma pessoa muito rígida, né, e foi muito difícil, foi bem difícil, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Muito bom. Que bênção! Queria dar também as boas-vindas ao Luiz. Seja muito Eu que bem-vindo ao podcast agradeço. Laços de Esperança. Você faz parte da vida do Lucas há quanto tempo? Há praticamente 29, quase 30 anos, tá, Um praticamente. bebezinho. Bebezinho, Desde bebezinho também. bebezinho. Muito bom. Eu queria saber de você também qual que é a sua experiência de vida aí. Qual que é o Luiz antes e depois do Cláudio, do Ah, Do Lucas, O perdão. Lucas. Lucas hoje é para mim um divisor de água na minha vida, né? E eu já eu vinha de um divórcio, né? Uma situação complicada na minha vida também. Então a Adriana, primeiramente, ela chegou na minha vida como assim, aquela que vai direcionar, né? Então hoje eu louvo a Deus que o direcionamento que eu tenho como homem, como assim um sacerdote no lar, eu agradeço a ela que viu em mim aquilo que eu não vi. Com Ela certeza. viu em mim valores em homem que eu não vi. Eu me vi, eu Uhum. mesmo não via em mim. Então eu louvo a Deus. E o Lucas chega como aquele presente, né? Eu costumo dizer que Deus nos presenteia todo dia. E o Lucas foi mais um presente desses preciosos que Deus me deu na minha vida. Ai, muito bom, fico Tá muito bom? feliz por isso. E, Adriana, quando você contou pra gente que teve depressão na gravidez, né? E Isso. que por muitos anos se culpou pelos atrasos do Lucas, em que momento que essa culpa começou a pesar dentro de você? Foi desde realmente da gravidez ali? Foi depois? Então, essa culpa pesou mesmo dentro de mim, foi por volta ali dos um aninho dele, mais ou menos, né, que eu comecei a ver alguns atrasos. Ele era uma criança mais, assim, fechada, ele teve os atrasos de desenvolvimento, na época era mais motor, né, porque ele foi aos 6 meses de vida, ele ainda não ficava em pezinho, não firmava a perninha, né, então começou todo um processo de fisioterapia, mas quando ele entrou ali na escolinha por volta dos 2 anos e meio, era até uma escolinha do bairro que eu morava, né, a professora começou a notar que ele era uma criança que ele se isolava, não interagia com outras crianças, às vezes ficava meio nervoso, meio agressivo também. E ali eu fui vendo, aí ele foi andar aos 2 anos e 7 meses. Então, ali eu vi que tinha alguma coisa, né? Só que era muito difícil o diagnóstico na época. Aí, aos 3 anos, eu levei ele na doutora Cláudia Rezende, uma neuropediatra, né? E foi constatado que ele tinha um déficit global, que na época ainda não era o nome autismo, TEA, não tinha esse diagnóstico. Então, ao certo, nós ficamos sem saber por um bom período. Entendi. Mas eu me senti Realmente. mais culpada ali porque eu comecei a pensar assim, poxa, ele deve ser assim
porque por causa da depressão que eu passei na gravidez, né? Da rejeição que eu senti, com certeza eu passei isso para ele no meu ventre. Então ali eu comecei a me culpar muito e eu carreguei essa culpa por muito tempo. É o que a maioria das mães passa, essa É, culpa. A gente tem contado histórias aqui desde fevereiro desse ano e é praticamente unânime. Todas as mães buscam uma forma de se culpar por algo que acontece com o filho. isso Eu mesmo. tenho um filho com paralisia cerebral, o Pedro. Ele até trabalha aqui, né? Olha, E quando o Pedro, assim, foi para creche, meus filhos foram criados em creche. Então, uhum, quando ele foi para a creche, ele seguiu todos os berçários, tudo certinho, até que chegou naquela fase de engatinhar, segurar nas coisas para poder ficar em pé, ele isso. não fazia essa parte. Hum, Aí eu fui obrigada a levar no neuro. Levou, fez exame, aí o neuro, paralisia cerebral, nunca vai andar, nunca vai falar. Menina, você não tem noção. a gente Eu entra no entrei luto. numa depressão, num luto, eu tinha medo de falar, e eu olhava na pai crianças, sabe, com Uhum, paralisia cerebral, numa situação muito difícil. E assim, meu filho era lindo, perfeito, e graças a Deus ele só teve mesmo dificuldade nos membros inferiores, mas ele anda, trabalha, faz faculdade, faz academia, entendeu? Mas eu carreguei essa culpa por muito tempo, me senti culpada por, sei lá, ter rejeitado, uhum, porque igual você, eu fui uma mãe solo, sozinha, eu não pretendia ter filhos. E eu fiquei uhum, grávida. E eu fiquei grávida e fiquei sozinha, então foi muito difícil, uhum. mas a gente supera, né. É verdade. Aí quando você cai a ficha, nasce um amor dentro da gente, mas é um amor inexplicável, É verdade. e é esse amor que transforma, É verdade, com certeza. Um né, amor amor? sem prescrição e sem prazo de validade. Isso. Exatamente. Porque Esse você amor te É, faz levantar da isso cama, aí. com frio, com calor, levar para ecoterapia, para natação, para Isso. fisioterapia, para isso, aquilo. É um amor, entendeu? Exatamente. Aí nasce aquele amor diferente, aí o luto já passou também, Isso. aquilo ali não vai te paralisar, e você sabe que você tem uma rede de apoio, entendeu? Isso. Eu tive muito apoio da creche, da PAI, do Clube do Cavalo, na colônia, porque ele Que fez eco, né, legal. para abrir a anca. E deu tudo certo. Hoje meu Ai, filho faz que bênção. faculdade, Graças a Deus. entendeu? Isso é Trabalha. muito bom. E eu vejo muito isso na história do Lucas também, que a gente vê em outras histórias que vem contando. Quando o autista ele é pequeno, a gente até tem uma rede de apoio grande em relação a terapias, a tudo isso, mas a gente esquece e tem contado histórias, principalmente desde que a gente veio gravar na rua, que o autista cresce. Exatamente. Né? Então, quando a gente conta uma história assim de um autista que já tem 30 anos, é muito interessante isso, porque a gente vê realmente uma evolução social. Isso. E eu acho que o maior medo de uma mãe quando pega um diagnóstico desse no filho, quando tem um diagnóstico, é: o meu filho vai crescer. O meu filho atualmente só tem eu. Meu filho, às vezes, ele tem o apoio da família, às vezes ele não tem, às vezes, como o caso do Lucas, ele só tem o apoio da mãe. Então, eu queria que você falasse, comentasse um pouco sobre isso, sobre como é ver essa evolução do Lucas ao longo dos anos. Então, é uma bênção, né? Eu vejo como um milagre do Senhor na vida dele, na nossa vida, porque foi vários processos muito difíceis, né, que nós passamos juntos. E quando, a partir do momento que meu esposo entrou na nossa vida, ficou tudo mais fácil, porque ele passou a ser minha rede de apoio, né? A minha mãe também sempre foi minha rede de apoio, a minha falecida madrinha também sempre ajudou, e o meu pai também. Mesmo meu pai sendo rígido, quando o Lucas nasceu, o Lucas transformou a vida de todos ao Uhum. redor, porque meu pai na época era alcoólatra e meu pai parou de beber Olha que depois do bênção. nascimento dele, né? Entrou até para o grupo do AA, depois virou evangélico também. E o Lucas, ele era uma criança assim, posso contar desde o início? Sim, Ele era uma criança que ele tinha alergia ao leite de vaca, né, na época. Então, isso a gente descobriu já quando ele era bebê, né? Porque devido, não sei se foi a depressão que eu tive, eu só pude amamentar até um mês de vida. Depois, né, meu leite secou mesmo.
Só que teve uma época, quando o Lucas estava com 9 dias de vida, e em que ele engasgou, ele era aquele bebê que ele não arrotava, né? Então ele engasgou. Nesse dia eu vi muita mão de Deus, porque ele quase faleceu. Ele foi ficando roxo, só estava eu e minha mãe em casa. Minha mãe não sabia o que fazer, eu também, eu com ponto da cesárea ainda, né? E não tinha ninguém para nos socorrer. E ali, no momento de desespero, eu abri a janela, eu não achava a chave da casa, eu já ia pulando a janela, e nisso meu pai chegou. Meu pai tinha um comércio na época, era um bar, né? Meu pai chegou, e mesmo com a dificuldade dele, meu pai conseguiu, Deus usou meu pai, ele conseguiu socorrer o Lucas. E a partir daquele momento que meu pai conseguiu desengasgar ele, ali foi a mudança ali da vida do meu pai. Porque meu pai chorava, ficou emocionado, né? Todos nós. E naquele momento ali eu lembro direitinho que meu pai pegou ele no colo e falou assim: ó, você não tá sozinho. Você tem o seu vovô, que é o seu papai Ai, que também. lindo. E foi muito, muito emocionante. Aí meu pai, a gente descobriu durante o tempo dessa alergia dele, e ele tinha que tomar só leite de cabra na época, né? Então meu pai comprava os leites dele congelado, era muito caro, só que meu pai também fazia negócios de troca. Então na época meu pai adquiriu 2 cabras no terreno que ele tinha, só por causa do leite do Lucas. Então aí ele pegava, tirava, dava leite todo dia para ele. Pode ser até queijo, né? É, fazia até queijo. Meu pai passou até a vender os leites de cabra, de tanto que dava, O né? amor traduzido em ações. Isso É. aí, Era a forma dele de exatamente. amar. Era a forma Ai, dele de Lindo. amar. nosso convidado especial. E O Miquinho. A gente tá perto da natureza hoje, pessoal. Então vai ser comum vocês verem essas É, cenas por aqui. é verdade. Mas aí foi um divisor de águas para toda a família. O Lucas virou o xodó da família inteira, né? Então, na época, eu trabalhava na empresa Nestlé. Foi até lá que eu conheci o meu esposo, né? E eu fazia turno, né? De 3 horários. Então, minha mãe sempre ficava com ele para mim na parte da manhã. E a partir dos 3 aninhos, depois ele foi para outra escola. E a van buscava ele, levava, ele ficava a tarde toda na escola. E à noite nós buscávamos ele. Aí, quando eu não estava de 0 hora, ele ficava com a gente. Depois, meu esposo também trabalhava só de 0 hora e eu só de 6 às 2, mas a gente foi se adequando à rotina. Maravilha. E o Lucas, quando nós fomos mesmo, ele fazia terapias, fazia natação, ali na Nívea, fazia terapia ocupacional, que é ali do lado do Barão, né, que ele foi encaminhado pela PAI, fazia psicopedagoga, é, psicólogo, então isso ajudou muito ele também. Mas o diagnóstico dele certo, nós fomos fechar, até então a gente ainda não sabia o que era que ele tinha. Para a gente era só um atraso motor, era falta de socialização, mas a gente não tinha nem ideia sobre o que era o autismo, o que era o TEA, né? Mas nós fomos saber mesmo aos 14 anos de idade, quando a gente ouviu falar de uma equipe multidisciplinar que tem lá no IPREV, e o doutor Rubens Soares, né, com a equipe dele. Aí ele fez uma triagem na época e foi fechado o diagnóstico do autismo. Então, eu confesso que quando foi fechado esse diagnóstico, nós vivemos um outro luto, Sim. porque aí a gente soube realmente o que era, e a gente estava perdido, não entendia. Eu comecei a me culpar por e lá várias atrás até não tinha muitos correções. Não recursos, tinha, né? não Verdade. tinha. Não se falava tanto Não sobre se o falava. assunto, né? É verdade. E aí então o médico nos orientou, a psicopedagoga, como deveríamos agir. E na época eles até indicaram um cachorro para a gente estar comprando para o Lucas, mas a gente tinha muita resistência, né, amor? É Meu esposo verdade. tinha muita Eu resistência não contra queria. ter cachorro em casa, porque a nossa casa só tem um terraço de grande, mas assim, não tem quintal, entendeu? E eu comecei a pesquisar muito sobre vários tipos de cachorro. Até que eu ouvi falar do Golden, né, que o Golden, ele é muito interativo com Sim, criança e tudo, carinhoso. muito carinhoso. Não é o Golden que faz visita em hospitais de É, câncer? esse É esse mesmo. São mesmo. E preparados. quando o Lucas completou 18 anos, a minha falecida madrinha, né, que era tia também, era uma pessoa muito, sempre foi uma pessoa muito especial para nós, ela presenteou o Lucas com um Golden.
Nossa. Que legal. Então, gente, o Apolo, né, ele chamava Apolo, ele faleceu ano passado, faltando um Meu mês para Deus. 11 anos. E ele foi uma terapia, assim, não só para o Lucas, como para a família inteira. Ele foi para a família inteira, né. E a partir do momento que o Apolo entrou também na vida do Lucas, a socialização dele de 50 foi a 100%. O Lucas ficou mais autoconfiante, mais seguro de si, mais independente, conquistou a independência dele. Graças a Deus, graças ao Apolo, ao nosso apoio, né. Hoje o Lucas é um homem, né, assim, mas eu sempre vejo como um menino, né, mas ele é uma pessoa incrível, um rapaz temente a Deus, muito compromissado com tudo que ele vai fazer. Entende as coisas da igreja? Muito, o hiperfoco dele é as coisas de Deus, Olha. política, que ele ama muito discutir Ah, política, Que legal. parque de diversão, que ele ama. E música gospel, sabe a agenda de todos os cantores, aonde vai ter o show, sabe Que tudo. lindo. E ele É. parece um lindo. repórter, a gente brinca lá em casa que ele é o nosso repórter, porque ele dá notícia de de tudo tudo. que está Ai, que acontecendo lindo. na atualização, ele todo dia ele está dando uma notícia pra gente. E ele é independente, ele tem o crachá dele, o cartão dele de passagem, então ele prefere andar de ônibus do que de carro com a gente. E ele participa dos compromissos dos jovens na igreja, do teatro na igreja. Aí, quando tem um compromisso, vamos supor, um ensaio do teatro, que vai atrasar 5 minutos. O Lucas, se for para ele atrasar 5 minutos, ele prefere chegar 1 hora antes. Mas ele não chega 5 minutos atrasado. E isso ele nos ensina, porque é o único pontual mesmo lá em casa. E ele é muito compromissado, muito responsável, muito amoroso, carinhoso, tem um coração, assim, perdoador, ele não guarda mágoa, não guarda Que rancor. bênção. Quando alguém faz algum mal para ele, né, alguma coisa que entristece, ele fica triste, mas depois perdoa. Na realidade, nós daqui de fora que não entendemos muito sobre o autismo, nós estamos aprendendo com vocês. Hum. Cada entrevista, né, a Uhum. gente Sim. fica, assim, muito feliz de saber quando uma família chega ao diagnóstico, porque Sim. a realidade não é essa. É É verdade. verdade. Sim. Nós entrevistamos esses dias o evangelista da metodista lá do Jardim América, né, o Léo, ele descobriu que ele é autista agora, ele é esposo de Olha, pastora, olha, É. gente, a esposa dele é pastora, e então o incrível. depoimento dele foi assim, igual ele falou pra gente, né, Luma, Uhum. que às vezes ela ia pregar em algum lugar, ele levava ela de carro, deixava, ele não se sentia naquele ambiente, ele ia embora e voltava para buscar. Olha só, Ele foi descobrir interessante. agora com Isso 42 mesmo, anos, né, 42, isso. 42 anos, ele Gente, descobriu incrível. através de Toque de amigos do pessoal da é, igreja. Uhum. enfileirava carrinhos, aquelas coisinhas assim, né, aí foi numa psicóloga, aí foi para neuro, aí, graças a Deus, onde ele trabalha, ele tem um plano de saúde muito bom, e conseguiu-se um laudo rápido, mas Isso. a realidade aqui fora não é essa. Não é essa, é É. muito É muito difícil. triste, Muito porque, a criança ela precisa, né, de uma equipe multidisciplinar, ela precisa ser assistida Precisa. por bastante tempo por essa equipe multidisciplinar, Isso. para que o neuro, no final, dê o O laudo. laudo E isso leva anos. leva Para anos. você ter uma ideia, tem planos de saúde, fonoaudióloga, que não quer atender autista, Não quero não, é verdade. Exatamente. né. Exatamente. E o Olha como é que é. autismo, ele é muito difícil de ser descoberto, porque quando é o nível 3 é mais fácil, porque as características são mais evidentes. Sim. Agora, geralmente, quando é o nível 1 e 2 é muito difícil, porque a gente sempre fala, né, o autismo ele não tem cara. Ele não tem cara. E o Lucas, na época, quem olha assim para ele fisicamente, não diz que ele tem nada, né? Porque o autismo não tem cara. É a convivência diária, é ali a percepção que você tem da dificuldade da Exato. pessoa. E o Lucas, ele era um autista nível 2. Ele era nível 2, e com o passar dos anos, a terapia,
ajuda do Apolo que veio para a vida dele, hoje o Lucas, ele é um autista nível 1. Ele é um nível 1 e tem autistas que não têm a parte cognitiva atingida, nenhum é igual ao outro. O Lucas, por exemplo, ele tem essa parte da independência, do desenvolvimento, mas ele já tem um pouco da parte cognitiva comprometida. Então, assim, ele terminou o ensino médio no SESI-Senai, o técnico de eletrônica, mas era tudo adaptado para ele, os deveres, as atividades, era tudo diferenciado dos outros alunos. Então, e a sociedade não tem Exatamente. esse Assim, acesso. agora, um QI para fazer uma faculdade, para ele já complica, já é difícil. E devido a isso, até hoje ele está em busca do mercado de trabalho, que até hoje ele não conseguiu, e ele tem a maior força de vontade de trabalhar. Ele mesmo, às vezes, envia currículos dele. E nós já passamos uma vez ali no CERT Senat para uma entrevista com várias empresas. E várias ali a gente teve a esperança, foi Ele mais de anda sozinho? 11. Anda sozinho. Olha. Ele anda sozinho, Ele pega anda. ônibus. Ele ama a E independência dele, na ele ama a verdade, né? independência dele. Mas, infelizmente, até hoje ele não foi chamado, né, por nenhuma, porque é muito complicado. E devido a ele tem também, agora que a gente descobriu recentemente, ele está com sarcopenia, né, que é considerado uma pessoa há mais de 60 anos com a perda muscular. Então ele agora está nesse tratamento, tomando suplementos, está em tratamento com a nutricionista e terá que fazer mais alguns exames para poder ajudar ele, porque ele não consegue pegar muito peso, né. Então tem toda essa dificuldade, pois nenhum autista é igual ao outro. Exato. Já tem uma autista que eu sigo vários autistas no Instagram, né, desde quando a gente descobriu o diagnóstico dele, eu procuro muito saber sobre o autismo. E a mãe, eu falo, a mãe da pessoa com TEA, às vezes ela sabe mais do que um próprio médico, porque Sim. a experiência Vive a ali, realidade, vive a né, de um dia a realidade, as dia. pesquisas que a gente Cada faz. mãe é uma especialista naquela área. Porque cada Exatamente. paciente, digamos, paciente é único. Você não consegue fazer um Exatamente. diagnóstico E fechado do você autismo. tem É verdade. umas amizades, assim, de mães atípicas? Você tem Tenho, são um poucas, mas eu grupo? tenho. Eu tenho É. mais, assim, na rede Uhum. social que eu tenho mais. Durante muitos anos, o Lucas foi acompanhado por médicos, por terapeutas, mas ainda sem o diagnóstico do TEA, né? Isso. Como era viver essa busca de respostas enquanto ele era tratado por atraso motor, socialização e aprendizagem? Nossa, foi muito difícil, gente. Foi muito difícil, porque eu lembro que eu e minha esposa, a gente sempre comentava assim: "Poxa, meu Deus, coloca um médico abençoado para falar realmente o que o nosso filho tem. A gente precisa saber o nome do que ele tem". Né, a gente precisa de um nome, de um laudo. Então aquilo para a gente era muito angustiante. Foi durante, né, 14 anos muito angustiante. Me desenvolveu até crise de ansiedade, de depressão, porque eu queria saber, eu pedia muito a Deus para saber o que realmente ele tinha. E assim, quando chegou o diagnóstico para gente, foi um momento de luto difícil? Foi, mas também, ao mesmo tempo, foi um Um momento de alívio. alívio. Nossa, foi um alívio para nossa alma. Eu lembro que o meu esposo falou assim: "Graças a Deus, meu amor, pelo menos agora a gente sabe do que se Tem um trata". foco, né? Um Tem um direcionamento. foco, um É isso aí. direcionamento. E o autismo, ele é muito difícil, né, como eu comentei aqui, a não ser quando é um autismo severo, é mais fácil de ser identificado, mas quando é o nível 1 e o O 2 é seu muito sempre foi difícil. nível 1? Não, ele era nível 2. E Então, e com o tempo, a primeira entrevistada nossa, Natália. ele era 3, pulou para 1, né? De 3 foi, que Foi. Teve benção. mas dessa ela vez também. mas também, assim, era de segunda a sexta, com Exatamente. chuva, com sol, Isso né? aí. Ela não desanimava, ela era
tudo que ela fazia e ela chegava morta, cansada, mas ela não desistiu. Hoje ele é Isso. nível 1. Ai, que bênção, isso isso é mesmo. muito De bom. 3 passou para E 1. teve um período também que eu, assim, como pai, o pai quer justamente, às vezes, direcionar o filho por aquilo que ele gosta, uma atividade. Então a gente tentou futebol, né, e no futebol a gente começou a observar, o professor mandava todo mundo ficar circulando naquele momento de exercício, e o Lucas ficava lá no meio, só olhando, né. Então aí ele não conseguiu. Aí tentamos na capoeira, levamos ele ali perto, floresta, né, amor. Foi. Aí, graças a Deus, o mestre Guilherme me chamou e falou assim: "Pai, você já fez alguns exames em Lucas?" Eu falei: "Por quê?" Ele falou: "Não, porque a musculatura dele, cara, ele na hora que ele vai fazer um exercício, ele complica um pouco, a gente está um pouco apreensivo com isso. Você tinha que adaptar." Aí tiramos ele da capoeira, levei ele para o taekwondo. Então eu fui sempre assim, direcionando por aquilo que eu queria, Uhum, não por aquilo que ele mostrava pra gente. entendi. E eu tratava ele, assim, como se fosse birra, como se fosse algo que ele estava fazendo. Se ele não está esquentando a cabeça, está fazendo isso de errado. Então eu agia com ele como se fosse uma coisa, assim, de ruim que ele estava fazendo, de pirraça, mas não era. Então, assim, quando chegou o laudo, a gente viu que eu particularmente como pai vi que ele era um garoto especial, eu também me culpei por alguns maus tratos também que eu fiz nele. Uhum. Falei: "Puxa vida, te tratei assim, né", então aquilo também acabou remetindo também para o interior da gente, né, porque eu agi com ele em alguns momentos, fui muito rígido, direcionando ele para alguma coisa, eu não deixei ele mesmo desenvolver e mostrar que lado que ele queria seguir. Eu fiz do Sim. meu jeito, e é uma coisa que é complicado, E isso é social, porque a entendeu? grande maioria da sociedade age dessa forma mesmo, porque, como eu estava falando aqui num assunto em off que a gente teve, a gente é enraizado para ter preconceitos. A gente Isso já é. vem de gerações de preconceito. O assunto do autismo, ele é muito recente, se a gente for parar para pensar, É né, verdade. porque É. a questão de 10, 15 anos, antes de a gente ter esse boom tecnológico, não era muito falado, era o déficit global. Era. Então, da mesma forma que vem pouca quanto menos informação, mais preconceito a gente tem. Eu Isso. que Então trabalho com Verdade. oncologia, se eu vier aqui dar uma palestra aqui, falar sobre o câncer, né, como a geração dos seus avós, da sua mãe, não tinha geladeira, mas consumia carne, fazia a carne, botava naquela lata quadrada de margarina, o leite era tirado ali, então as pessoas, morriam e quando morriam de câncer, eles não tinham nem coragem de falar câncer. É Eles verdade. falavam morreu de quê? "Ah, daquela doença ruim", É, porque havia um preconceito, é um É, temor, né. um temor, uhum, entendeu? As pessoas Uhum. e hoje não é diferente com o autismo, exato. não É é diferente com verdade. TEA, com TOD, é Isso É TOD? Dodge isso. TOD, até com câncer mesmo. Às vezes, quando eu vou em grandes empresas, em Outubro Rosa, eu sempre deparo com alguma situação, entendeu? Da pessoa ter o preconceito de falar sobre o assunto. É verdade. Tem aí eu ouço ainda até hoje algumas pessoas falarem assim: "Ah, eu não sabia que ele era doente". Eu falo: "Gente, ele não é Uhum. doente, o é, autismo ele não é uma doença, Exato. ele é uma condição de viver diferente, né. A pessoa tem aquela dificuldades, como todos nós temos, né. E ele não é uma doença, mas tem gente que enxerga como doença, e não é Sim. uma doença. Uhum. E isso você vê que até hoje existe isso ainda, infelizmente, né. É. É isso aí. Além do atraso motor e da socialização, Lucas também sofreu muito com constipação intestinal e internações ainda criança. Como essa parte da saúde dele impactava a rotina da sua família? Nossa, era muito difícil, gente, porque quando ele sofreu com ele começou a sofrer com essas constipações desde bebê. E eu fazia de tudo, dava tudo que alimentação que era bom, cheio de fibras, que soltava o intestino, mas mesmo assim, até os 4 anos de idade, o Lucas vivia indo para o Hospital Santa Maria para fazer lavagem intestinal. Chegou a um Ai, ponto que a tadinho. Minilax não ajudava mais, as coisas que ele comia não ajudava mais.
E, infelizmente, para o intestino dele funcionar, era só com lavagem do hospital que funcionava. Nossa, mãe. Então era uma luta, porque, como eu disse, eu fazia turno, então minha mãe, meu pai que cuidava dele para mim, então meus pais sempre estavam nessa luta de estar levando ele direto, meu esposo também fazia turno, então, infelizmente, foi um dos momentos mais difíceis que ele precisava ali, e foi o momento que eu me culpei também, porque eu estava no trabalho, eu não tinha como estar lá com ele, e meus pais sofrendo, e eu lembro uma vez que chegou um ponto, que o Lucas tinha 4 aninhos, que nem a lavagem mais do hospital queria resolver. E teve um pediatra na época na Santa Maria que queria operar ele, abrir mesmo a barriga, né. Mas meu pai, na época, meu pai tomou a frente e falou: "Não, ninguém vai abrir a barriga do meu neto. Vocês vão fazer o que tiver que fazer, mas cortar ele eu não vou autorizar". E aí, graças a Deus, eles fizeram uma super lavagem nele lá, e foi aonde adiantou. E meu pai tem essas recordações até hoje, de tudo que passou com ele. O Lucas é assim, ele é o xodó da família, né, Eu até hoje, imagino. mas foi muito Você vê, difícil. né, a pessoa que tinha um coração endurecido, né, Uhum. tinha um vício, uma criança nasce, E muda. né, nasce com problemas e Uhum. veio para modificar toda a estrutura familiar, porque Sim, modificou toda a modificou estrutura, tudo. né. Graças a Deus, Deus preparou um varão para irmão honrado, Graças a né, Deus, que graças a Deus. cuida do seu filho, É um né. pai de ouro na vida do Então, Lucas. tem o apoio da família e isso é muito É importante. E verdade. eu acho mais incrível o seguinte, que não é a criança que vem com problemas, ela mostra que os problemas estão em nós, É verdade. entendeu? A criança traz o diagnóstico pra gente dos problemas que a Sim, gente tem, você e ela falou muitas tudo. vezes traz a cura. Então Isso existe, aí. eu vejo muito esse lado da fé e tal, aí fugindo um pouco da Isso, ciência, que é um enviado mesmo. Ele é um é verdade. enviado espiritual, um enviado de Com Deus para demonstrar tudo certeza, aquilo que a gente precisa curar. E se com não fosse o Lucas, certeza. quantas coisas não teriam sido diagnosticadas também na vida da É família? É verdade, verdade. é Eu vi verdade. uma mensagem do Silvio Santos falando uma vez, deixa eu ver se eu lembro, no Teleton, que um filho especial, ele torna uma mãe especial, uma família especial, e ele torna uma sociedade especial. Sim, com Porque certeza. tudo que precisa ser transformado do nosso caráter é Nossa, transformado, desde você que disse você tudo. aceite, que você abra o É isso Com coração, aí. certeza. desde que o luto passe, né, Isso, que você chore, mas que você chore escondido, é entendeu? verdade. Uhum. Então, assim, essa frase ficou muito marcada no meu coração, e é isso. Você acompanhou o Lucas em fono, terapia ocupacional, psicopedagogia e consultas médicas. O que te dava força para continuar insistindo, mesmo sem ter uma resposta definitiva, irmã? Eu sempre falo que a minha força vem de Deus mesmo, não tem como. Eu sempre tive muita fé, muita esperança, e e lá no fundo eu sabia, como ela comentou, a aluna comentou, que o Lucas, ele é um ser de luz que veio para minha vida, que veio para nossa família, veio para nos ensinar, para nos curar. Ele nos curou, cada um de nós, de várias feridas. Até hoje nós aprendemos muito com ele, muito mesmo. Ele tem uma espiritualidade além do normal do ser humano, sabe. E ele nos ensina demais. Então, eh, como eu vou dizer, foi a força mesmo ao Senhor, a esperança de que Deus tem algo preparado para ele de maravilhoso, né, como sempre teve, e foi a força que me motivou e que me motiva até hoje. Com certeza. E pro pai do Lucas agora, quando o diagnóstico chegou, como é que foi para você entender que aquele menino que você já amava e criava tinha autismo? O que que mudou dentro de você enquanto pai, enquanto pessoa? Eu acho que, para mim, eu acho que chegou uma cura para mim também. Quando o diagnóstico do Lucas chega para eles, chega uma cura para mim. Porque eu não via ele
como um autismo, que eu não tinha essa informação, eu não sabia nem o que que era autismo. Então, quando chega o laudo, que a gente vê, que eu vejo essas informações que tem, o meu olhar para ele já é um olhar diferente. Porque eu já vi que tudo que ele estava fazendo, todas as ações dele, não era porque ele era rebelde, porque ele fazia aquilo, né, igual fazer sujeirinha no carro, urinar, às vezes sem querer. Então eu vi que não era por culpa dele. Então aquilo ali, assim, me trouxe uma significância maior como pai, como ser humano. Então aquilo ali para mim foi muito bom, fechar esse diagnóstico dele, porque aí sim eu pude aprender com ele, porque eu falo com ele até hoje. Eu aprendo muito com ele até hoje. Com Ele me certeza. ensina muita coisa, com pontualidade, né, perseverança, temor ao Senhor, Com de certeza. estar sempre ali na presença do Senhor. Então eu louvo a Deus por isso, né. Então fechar o diagnóstico dele, para mim, foi, assim, primordial, Muito bom. né. O amor, a autonomia e a vida adulta. Quem é o Lucas hoje? Ah, o Lucas é um rapaz maravilhoso, ele é uma bênção em nossas vidas, na vida da família, na vida de quem conhece ele. As pessoas que conhecem ele falam, não tem um que não ama o Lucas, que ele é muito cativante e ele é muito conhecido. Hoje ele é uma pessoa muito popular, aonde ele vai, ele é bem conhecido, é igual no Senai, né, onde ele estudou. Até hoje, quem encontra com ele na rua: "Ô Lucão, vem aqui", dá um abraço nele. Lucão? Lucão, bem Ai, que temperadinho. legal! "Ah, Lucão". Aí, as professoras, né, quando a gente vai no SESI, que hoje a minha netinha estuda no SESI, então quando tem alguma festa lá, o Lucas vai junto, todos os professores reconhecem ele, diretor já vai abraçando ele, fala que está com saudade. Aonde ele vai, ele é muito bem recebido, as pessoas amam muito ele, e ele é um rapaz carismático, sempre leva fé, esperança. Ele é tímido, mas mesmo assim, se você falar alguma coisa, um assunto que ele tem foco, aí é conversa para Uhum. É horas pro com dia ele. inteiro, Ai, né, que Dia o inteiro. legal. Agora com você. dia inteiro. O Laços de Esperança tem o apoio da Boom Fogos, especialista em transformar momentos especiais em grandes celebrações, seja em casamentos, aniversários, festas, eventos corporativos ou comemorações inesquecíveis. A Boom Fogos leva brilho, emoção e espetáculo para cada ocasião. Boom Fogos, porque toda história bonita merece ser celebrada com luz, cor e alegria. O Laços de Esperança também conta com o apoio do Sicoob Cred Rochas, uma cooperativa financeira feita para estar perto das pessoas, das famílias e dos negócios. Com soluções para o dia a dia, atendimento humano e compromisso com o desenvolvimento da comunidade, o Sicoob Cred Rochas acredita em relações de confiança e em caminhos construídos juntos. Sicoob Cred Rochas. Cooperar é transformar. E nosso projeto também tem o apoio da Adailton Joias, referência em beleza, elegância e oportunidades. Com peças que encantam e valorizam cada estilo, a Adailton Joias também inspira pessoas que desejam empreender no ramo de joias, semi-joias e acessórios. Adailton Joias, brilho, confiança e tradição para quem quer presentear, se destacar ou começar uma nova história. Adriane, durante essa nossa conversa, troca, né, de ideias, informações, você falou muito sobre os preconceitos, né? Você falou por trás dos bastidores sobre o preconceito. Em que momento o preconceito veio, te abateu, abateu o Lucas ou o Lucão, não Uhum. sei, se isso interferiu muito, atrapalhou muito, como que foi viver esse período de Dificuldade mesmo, dificuldade né? Eu acho mesmo, que é o retrato o mais claro de preconceito, como é a o sociedade. O preconceito. preconceito. Então, gente, é o momento mais difícil que tem de uma pessoa, de uma família, com uma pessoa com autismo, é o preconceito, porque ele sofreu preconceito na escola, e na família também. Na família ele sofreu, teve períodos na minha casa em que tinha aniversário, né, que a gente convidava a família, era mais para a família,
E o Lucas, eu lembro na época que ele estava com 9 anos de idade, né, e ele ainda não tinha um controle urinário, né. Então, às vezes, não dava tempo dele ir no banheiro, né, às vezes ele urinava na roupa. E quando acontecia, às vezes a gente estava na festa, assim, no terraço da minha casa, quando via a calça dele estava molhada. Então primas começavam a rir dele, a debochar, e aquilo eu percebia e eu ficava muito irada, né, E quando vem porque da família, eu acho que dói mais, dói né? mais, eu Uhum. ficava muito triste. E o Lucas, ele sempre teve essa percepção. Ele é inteligentíssimo, ele sabe quando ele tá sempre soube quando ele estava sofrendo preconceito ou algum bullying. Então, aí que ele se isolava mais, ficava triste, não conversava com ninguém, se isolava num canto, ou ficava andando de um lado para o outro, e aquilo me machucava muito. Até que chegou uma uma época que a gente parou de fazer festas lá em casa, ou quando a gente fazia, não convidava mais essas pessoas da família. E e o mundo dá muitas voltas, né, gente, eu sempre digo que o mundo dá muitas voltas. E na escola também, ele sofria, ele só foi ter uma rede mesmo de apoio, de amigos no colégio, quando ele estava no 7º ano até o ensino médio, que aí, graças a Deus, Deus colocou uma equipe ali de 5 amigos, que sempre estava junto com ele, defendia ele com unhas e Coincidente. dentes, Ai, que legal. defendia contra tudo, contra todos, e são amigos até hoje, graças a Deus. Foi além, mas antes, eu lembro uma época que teve um menino na escola que fazia tanto bullying dele, e meu esposo chegou para buscar ele e viu esse menino e um outro coagindo ele num canto. E ele contou tudo que estava acontecendo, que estava debochando dele, chamando ele de retardado, de bobo, Maluco. de maluco. E meu esposo conversou com essas esses adolescentes na época, eles aparentemente diziam que não ia fazer mais nada e continuaram. E só para vocês terem uma ideia, o meu esposo foi a conversar com o pai de um desses adolescentes. O menino estava junto com o pai. E depois, quando o meu esposo virou as costas, ele começou a rir. O pai começou a rir junto com o filho. Então aí a gente já viu da onde que veio a educação do menino que não sabia respeitar. E o menino continuou a fazendo bullying com o Lucas, até que chegou num ponto com meu esposo também, né, como um pai defensor, chegou a mesmo meu esposo na escola deu uma dura no menino e ameaçou ele. Eu cheguei a denunciar os pais desse Você menino no tutelar, né? conselho tutelar, né, mas não adiantou, só adiantou mesmo quando meu esposo ameaçou o menino. E a partir desse dia ele não implicou mais com o Lucas, e aí depois disso ele veio a conhecer amigos abençoados, né, que começaram a proteger ele com unhas e dentes na escola, graças a Deus, e Deus são amigos prepara até tudo no hoje. momento certo, Deus né? prepara, mas é muito difícil, Até foi os muito momentos ruins vêm difícil. como aprendizado pra gente. Vem, Vem, com Aprender a como certeza. não ser como eles, na exatamente, verdade. com certeza. Luiz Cláudio, você conheceu o Lucas quando ele tinha 1 ano e 3 meses, Isso. certo? E ele logo te chamou de papai. Aí foi, Como nasceu esse amor entre aí vocês foi dois? demais. É assim, ó, hoje, quando olha para o Lucas junto comigo, Hã. nós somos muito parecidos, né? Os traços dele. Então, assim, foi uma coisa fantástica que aconteceu, né? Chegou num momento assim maravilhoso da minha vida, né? Tanto ela quanto o Lucas. Mas eu fiquei assim, né? A gente fica pensando, né? E foi um período assim maravilhoso da minha vida, É um amor um imensurável, amor né? imensurável, né? Um amor imensurável. Adriana, você fala do seu esposo como um presente de Deus, um pai que criou, amou, esteve presente nos momentos mais difíceis e felizes. Qual foi a importância dele na caminhada do Lucas? Nossa, é tudo isso mesmo que eu disse, né. Meu esposo, foi realmente né, um presente de Deus na minha vida, na vida dos nossos filhos, da nossa netinha e de toda a família, né, dos meus Uhum. pais. E
ele é uma pessoa muito abençoada e foi muito importante, porque a partir do momento que ele entrou na minha vida, eu tive esse suporte emocional. O Lucas teve a presença, né, de uma figura masculina, de uma referência. E o meu esposo é uma referência na vida do Lucas, né? O Uhum. Lucas tem muito orgulho dele, ama muito ele. E ele hoje nós somos um casal referência, assim, até para a Uhum. sociedade, não querendo me gabar disso em momento nenhum, mas, assim, é o que Deus tinha, um plano que Deus tinha para a nossa vida, para unir a gente como casal, como família. Deus é o plano É perfeito. perfeito. E meu esposo foi a peça fundamental que faltava. E é até assim interessante que o Lucas, ele sabe que a gente lida com casais e lida com família na igreja, né? Eu sou Aham. coordenador lá. E aí, quando a gente conversa alguma coisa de evento que eu quero fazer na igreja, ele já logo fala: "Pai, ó, traz fulano, traz o cantor tal, traz". Ele já sabe, ele já conhece, ele sabe os cantores, né, que Aham. ministra para casais, ministra para família, então ele já vai dando dicas para mim também. Que Então legal! já é o auxiliar, ele já é meu É. auxiliar. Ele é um cerimonialista. Ele Ele é já como se fosse um cerimonialista. Isso mesmo. Muito legal, gente. Bom, a gente sempre falou muito aqui da independência do Lucas. Eu acho essa parte mais interessante da gente tratar. Né? Ele tem 30 anos, é comunicativo, pega ônibus sozinho, participa dos compromissos com os jovens. Então, quando você olha para toda a trajetória do Lucas, não só mãe quanto pai também, quais as conquistas que mais emocionam vocês? É o temor que ele tem a Deus, a responsa principalmente o jovem, né, o homem abençoado que ele é diante da palavra de Deus. E ele sempre nos dá uma palavra sempre no momento certo, no momento de dor, no momento que a gente mais precisa. O Lucas vem ali com aquela palavra que acalma, que conforta o nosso coração. E o momento assim mais realizante para a gente também é ver essa autonomia dele, essa independência dele, ele se arrumar, ter passar um perfume, ter a vaidade dele. Isso cada conquista que ele consegue, para a gente é uma grande vitória. Para muitos pode parecer nada, mas para a gente é muito. Porque quando a gente vê tudo que ele passou, a trajetória, e chegar ao que ele é hoje, nossa, para a gente assim, é uma vitória muito grande, muito, muito Eu emocionante. imagino. E o Lucas sempre gostou também, que eu esqueci de comentar aqui, é de música. Ele tem a alma para a música, né. Então ele sempre disse que ele queria ser cantor, que ele queria ser um cantor, e até hoje, assim, ele acha que ele é. Ele é cantor no WhatsApp. Ele é cantor. É? Cantor cristão, Lucas Lucas. cantor, ele fez um WhatsApp para ele Lucas. profissional, Ai, como se ele fosse um cantor mesmo. E ele fez durante muitos anos aula de música ali no Ano Bom, na escola de música Ano Bom, né. Então ali também ele é muito querido, ele fez por vários anos ali, então ele ama música, ele ama louvor. O Gente, é o dia inteiro louvando. Tudo que o foco dele também, como eu disse que é em música, presente de aniversário, sempre foi fácil. Qualquer pessoa me perguntava: "O que que eu dou para o Lucas?" Um CD. Até hoje, que o CD não está mais em moda, ele ainda ama. Ele tem 2 caixas lá com mais de 300 CDs. E ele ama Não colecionar desfaz. CDs, não desfaz dos CDs dele, porque é louvor o dia inteiro. Se deixar, o Lucas é reportagem, é notícias do dia a dia e louvor o dia inteiro. O quarto dele é uma verdadeira adoração. na verdade, eu acho que o Lucas, ele é um grande case de comunicação. Eu sou Isso, jornalista e o jornalismo ele passa 100% pela comunicação e pelas formas de se comunicar. E às vezes a gente acha que a isso, comunicação é só verbal, mas a comunicação também é por atitude. Então, essas isso. ações dele, os hiperfocos dele são todas formas dele comunicar ou É, alguma necessidade que ele tem, ou uma maneira dele isso, curar as dores, as questões É. internas. A música é isso. essa expressão de arte É que ele usa. verdade. Então, É. não é uma acumulação. É uma coleção, de fato, é Isso uma aí. coleção de emoções que ele tem em cada CD, ou em Exatamente. assuntos políticos, porque os hiperfocos dele são exatamente esses, são curas
para É. as questões internas que ele tem. Então é muito interessante ver sobre isso, como a comunicação dele é vasta. Ele não tem uma forma de se comunicar, ele tem várias. Isso é muito Exatamente, interessante no várias, Lucas. várias. Muito mesmo. Para ambos, o Lucas é amoroso, pontual, carinhoso, tem hiperfoco em política, ama louvores e parques de diversões. Que mensagem você deixaria para outras famílias que têm medo do futuro de um filho autista? Bom, eu como mãe, eu deixaria mensagem para nunca perder a fé. Nunca, nunca perder a fé, a esperança e para continuar, a mãe continuar comemorando cada pequena conquista do seu filho, mesmo que para a sociedade seja insignificante. Uhum. A mãe atípica, ela sabe que é muito, é muito. Então, nunca desista, não tenha medo do futuro, entregue nas mãos de Sim. Deus, pois é Ele que está no É controle de isso aí. tudo. É Ele que prepara pessoas que vai sempre estar abençoando nossos filhos. Muitas mães atípicas como eu sempre teve um medo. O que vai ser do meu filho quando eu vier a falecer? Ah, isso aí toda mãe Uhum. pensa Todo igual. Toda mundo. mãe tem Todas que nós essa entrevistamos preocupação. tiveram essa. Tem. Só Uhum. que Deus já falou no meu coração quanto a essa preocupação, que não é para me temer, porque como ele sempre esteve no controle de tudo da vida do Lucas e está até hoje, tudo vai ser preparado para É ele. isso aí. Vai ter alguém, vai ter um suporte, ele não vai ficar desamparado, eu tenho Jamais. essa certeza. Em Que nome bom. de É Jesus. isso aí. Um episódio, eu falei pra vocês no início, né? Que ia ser um episódio emocionante de muito aprendizado. Sempre digo isso, cada episódio a gente aprende mais. E é sempre surpreendente. Principalmente quando a gente fala sobre o câncer, quando a gente tem as histórias, também são questões individuais. Mas quando a gente vem trazer médicos e tal, são questões científicas pontuais ali que tem um mais um é dois, digamos assim, tem um diagnóstico. O autismo é diferente. Porque ele é completamente, digamos assim, personalizado. Cada um Uhum. vai trazer uma história diferente, um aprendizado diferente. Sim. Um que consegue do nível 3 até o nível 1, que vai do nível 2 até o nível 1. Uma família que tem um apoio, porque muitas vezes o desafio do autismo também é esse. Porque o autista, ele nasceu com o autismo, então ele foi Isso, desenvolvendo aquilo. Ele não sabe o que é não ter o autismo. A isso. família sabe o que era a vida antes de ter um diagnóstico de autismo e depois. Então, Sim. será que a família está preparada para isso? Ou ela vai se preparando ao longo do tempo, como foi o caso de vocês. Então, que bom que houve esse despertar. Eu acho que é um despertar muito grande que vocês tiveram com o Lucas. Então, Uhum. venha que fica aqui os meus parabéns a vocês enquanto pais, né? Porque o autismo precisa muito desse apoio mesmo, Precisa. constante. Ele teve esse apoio com 10, 20, tem com 30, vai precisar com 40, com 50. Enquanto vocês estiverem aqui, que seja por muito tempo, se Isso. Deus quiser, Isso. para dar esse apoio para eles. E fica então o nosso agradecimento também a vocês terem aceitado esse convite. Nós também agradecemos. Agradecemos também, e eu deixo uma mensagem assim para os pais, né? E que não se cobre tanto, porque às vezes o pai Isso. fala que onde que eu errei, Isso que aí. culpa eu tenho, por que está acontecendo isso? Então, ame, viva esse amor, né? E diminua também um pouco a expectativa de retorno das outras pessoas que estão ao redor. Porque a gente está no mundo mal e, infelizmente, a sociedade ainda não a ama, não cuida Isso, de todo que está do lado, né? isso. Pelo contrário, a sociedade quer tirar proveito daquele que está ali mesmo, mais à margem da sociedade. Então, ame, ame, não se cobre tanto, curta mesmo o momento e o Senhor vai direcionar o amanhã. Achei muito importante a sua fala, Muito. porque infelizmente, né, 99% dos pais abandonam Abandona, tem gente os que esconde filhos, o né? deficiente em casa. E a mãe fica típica, sozinha, não pode trabalhar. E vocês são referências. Agora, eu os conhecendo, membros da mesma igreja que eu nem Amém. imaginava, pode ter certeza que eu aprendi muito com vocês e que vocês vão ser sempre uma referência para mim. Sempre. Sempre que eu precisar de uma informação, sempre que eu precisar de alguma coisa, eu vou procurar vocês. Pode É isso contar aí. com a Tá bom? gente. Foi de muito aprendizado. Nós Nós que agradecemos a agradecemos. oportunidade, né? A gente agradece muito a participação de vocês, um momento de aprendizado Nós que muito grande, a agradecemos. audiência também de vocês aí do outro lado em mais um episódio do Laços de Esperança na Rua. Não se esqueçam, se inscrevam no canal para ativarem o sininho também e receberem as primeiras notificações sempre, tá joia? E mais uma vez, nós seguimos criando Laços de esperança.
Tchau!